Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Obrigado por estar conosco em mais um Quer Fazer Entrevista, em mais um programa que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre assuntos que interessam diretamente você, a sua família, seus amigos. Você leva as informações daqui para o seu trabalho, para a sua escola, para os amigos da sua igreja, para a pessoa da sua família. E hoje, mais do que nunca, eu peço a sua total atenção, que vamos falar de uma situação aí, e é um assunto e um programa de prestação de serviço. Vamos falar hoje sobre questões de saúde, principalmente saúde emocional, que acaba implicando em saúde física também. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Depressão. É muita gente, são muitas pessoas que falam sobre depressão. É um assunto do momento, diz que é a doença moderna mais preocupante, mas pouco se busca saber, pouco se busca falar sobre essa questão da depressão e há poucas políticas públicas sobre depressão. Por isso, nós convidamos um especialista, um psicoterapeuta, Sérgio Fonseca, é o nosso convidado de hoje do Quer Fazer Entrevista. Boa noite, obrigado por estar conosco, doutor Boa Sérgio. noite. Pois é como eu disse, né, é um assunto preocupante, moderno, as pessoas falam, comentam, a depressão é conhecida, pelo menos de se falar, no senso comum, mas não se aprofunda muito da depressão. Então, eu gostaria que o programa de hoje fosse muito didático, que a gente já comece a falar o que é, o que significa depressão, doutor Sérgio. Ok, a depressão difere de uma tristeza porque ela dura mais do que 15 dias. Então, um critério diferencial é esse. Se você fica triste hoje, amanhã, depois, por algum acontecimento, isso não quer dizer depressão. Agora, você está triste já tem 15 dias, sem um motivo aparente. Você não perdeu nenhum parente, você não passou por nenhuma perda drástica, você não perdeu o emprego, nem nada. Então, moral da história, 15 dias ou mais é um critério de você diferenciar a depressão de uma tristeza. Seria, então, a depressão um quadro de tristeza crônica? Existe a depressão crônica. Sim. Existe o estado depressivo. Então, por exemplo, eu perdi uma pessoa querida e eu estou triste com essa perda. Então, houve um motivo concreto. E o luto, por exemplo, né? O sofrimento por a perda de um ente querido, a gente tem um critério também que é o seguinte: de 6 meses a 1 ano, você está entristecido pela perda do ente querido, é normal. Acima de 1 ano, se você ainda está sofrendo pela perda de um ente querido, pode significar depressão. É um critério de diferenciar o luto de uma depressão. A tristeza da depressão. Estou triste porque aconteceu algo agora comigo, fiquei 1, 2 dias triste, passou, continua a minha vida. Agora, tem 15 dias que eu estou triste, ou por um motivo concreto ou por sem motivo. Isso é o critério da gente já procurar ajuda. Acima de 15 dias que você está com perda de ânimo, distúrbio do sono, ou você está dormindo demais, ou você não está dormindo. Normalmente na depressão clássica, é dormir um pouco demais. Você tem vontade de se isolar, de ficar só dormindo, é como se você quisesse fugir da realidade. Então você só quer dormir, ficar sozinho, não quer sair, perda de apetite, falta de ânimo para trabalhar. E aí as coisas vão acontecendo. Assim, nas mulheres, elas não têm mais vontade de se embelezar, de passar um batom, de fazer uma unha. Nos homens, eu já recebi casos no consultório de uma pessoa que já estava 3 meses dentro do quarto, sem sair do quarto, sem tomar banho, a sorte que tinha ar-condicionado. Ou seja, é uma depressão gravíssima. A pessoa perde o ânimo de tudo na vida. Ela pode começar uma depressão leve e pode ir se agravando a chegar ao ponto desse paciente que ficou 3 meses sem sair do quarto, sem tomar banho, sem querer nada. E o risco maior da depressão é o suicídio. A pessoa pode perder totalmente o amor pela vida, pelas pessoas que ela tanto amava, não tem mais razão, perde o sentido da vida e perde, inclusive, a crença em Deus. Nós estamos num programa religioso, numa TV religiosa, a pessoa perde a fé. Então, a perda da fé é, para nós profissionais, considerado uma coisa grave. A pessoa que já tinha uma fé, que tinha uma crença, que tinha uma prática, ela vai parando. Vai perdendo total, ela vai murchando e perde o sentido da vida.
Então, feito você mesmo falou. E tem comprometimentos físicos. A gente fala da psicossomatização. Quando eu começo a mandar um comando a nível de pensamento para o meu cérebro de que não vale mais a pena viver, o cérebro emite comandos para o resto do corpo. A tireoide vai parando de funcionar, o hipotálamo, as grandes e responsáveis glândulas pelo bom funcionamento do nosso corpo, você vai também começando. Tudo que para, a gente fala, tudo que para morre. Nosso corpo vai parando. Além do aspecto emocional, então, a depressão pode causar doenças físicas. Doenças físicas. A psicossomatização, a tristeza, problemas de sono, disfunções sexuais também são normais. No trabalho, a pessoa vai acabar que ela não vai ter a produtividade que ela tinha quando ela estava normal, com o desempenho dela normal. A depressão, ela é caracterizada por causas estritamente emocionais ou há fatores clínicos, por exemplo, e outros Sim. fatores que podem causar? Fatores genéticos. Se você tem casos de depressão na família, a gente já tem que... Uma das primeiras perguntas que a gente faz na anamnese. Tem casos de depressão na família? Tem. Opa! Tem casos de suicídio na família? Já tem que chamar mais atenção. E a própria drogadição, seja o alcoolismo ou qualquer tipo de dependência química, a gente já fica mais atento também. Agora, casos, por exemplo, de distúrbios na tireoide podem também causar sintomas parecidos de uma depressão, sim. Então a gente usa também fazer essa pergunta. Você já teve problema na sua tireoide? Na sua família tem problema de tireoide? Você engordou ou emagreceu nos últimos meses muito abruptamente? Porque, por exemplo, o hipotiroidismo faz você engordar muito rapidamente e causa um desânimo tremendo em você. O próprio colesterol alto, triglicérides alto, pode causar um desânimo, dor no corpo, que pode misturar um pouco com alguns sintomas de depressão. Então, precisa de uma análise de um profissional, psicólogo ou psiquiatra ou médico, para fazer esse diagnóstico diferencial. E depois a gente pode falar em outro bloco sobre a depressão bipolar, que é um outro caso e que muitas vezes as pessoas confundem, falam, não, isso não é depressão. E é sim, por trás de um euforismo, de uma agitação, a pessoa está fugindo de parar para pensar, que se ela para pensar na vida dela ou nela mesma, ela se deprime. Um assunto muito sério, não é? A gente acaba buscando para dentro de nós mesmos uma reflexão sobre o que o Dr. Sérgio falou e acaba enxergando em nós mesmos ou no próximo, no familiar ou no amigo, quadros ou indicativos depressivos, não é? Então, hoje em dia é muito mais comum a gente se deparar com quadros assim. E por que isso? Descobrimos parte da motivação. Mas vamos aprofundar um pouco mais ainda no programa de hoje. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos em instantes com o segundo bloco do Quer Fazer Entrevista, hoje com o psicoterapeuta Dr. Sérgio Fonseca, falando sobre depressão. Em instantes. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista. Para você que está chegando agora, ligou seu televisor agora, alguém te chamou para acompanhar o programa. Hoje nós estamos falando sobre depressão, assunto muito importante, preste muita atenção, é um problema muito sério, é uma doença séria, é uma doença muito preocupante, é caso realmente que deveria merecer uma atenção da saúde pública muito grande, porque causa diversos tipos de problemas, desde problema para a pessoa somente, quanto problemas para toda a família, toda a sociedade, problemas no trabalho, problemas sociais, religiosos, culturais. É uma doença muito grave e merece ser debatida. Por isso, nós estamos aqui hoje com o psicoterapeuta Sérgio Fonseca, é o convidado de hoje. Então, Sérgio, a gente falou sobre a questão da tristeza que persiste, que perdura por muito tempo. Mas somente o quadro de tristeza, a pessoa está triste, introspecta, calada, ou ela mesmo sofrendo aquele sentimento de tristeza, por si só e unicamente define um quadro depressivo? Não, só a tristeza não. Existem outros sintomas também. Então, distúrbios de sono, perda do apetite na alimentação, perda do apetite sexual, né, a questão do trabalho, da disposição para o trabalho,
A irritabilidade também é um critério diferencial. Porque tem pessoas que até durante o dia mesmo, ou em determinados momentos, que alternam. Momentos de extrema tristeza, de apatia mesmo, com momentos de extrema euforia, de extrema agilidade, falam muito, gesticulam, querem trabalhar, querem produzir, que estão com um quadro parecendo que estão ansiosos demais e de repente elas se fecham completamente. Seria também um tipo de depressão? É uma ótima pergunta que você está fazendo, né? Existe também a chamada de depressão bipolar. O que significa bipolar? Dois polos. Sim. Então, no mesmo dia, é o quadro que a gente chama de transtorno bipolar misto, a pessoa pode ter depressão e pode ter euforismo no mesmo dia. Não são quadros comuns, mas também pode existir. Tem pessoas que passam 11 meses bem e um mês ela fica muito eufórica, né? Ou vice-versa, a pessoa passa bem e tem um mês de depressão. Ou tem pessoas que passam 6 meses bem, 6 meses muito eufórica, muito depressiva. Então a depressão bipolar, ela pode sim mascarar um quadro depressivo. Você fala, nossa, aquela pessoa ela é tão agitada, ela é tão falante, ela é agitada e falante, sem ela saber, para fugir da depressão. Ela se ocupa demais para não parar para pensar nela, para ela não sentir ela mesma. Então ela se ocupa demais, ela acelera demais. Quando ela para pensar, geralmente final de semana, que ela fica com ela mesma, ela não pode ficar parada. Aí ela tem que trabalhar também final de semana. Então a depressão bipolar, pessoas extremamente falantes, tagarelas, que fazem tudo demais o tempo todo, pode estar cobertando um quadro de depressão bipolar. E existem vários níveis de depressão bipolar, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, tipo 2 é altamente comum no nosso meio. As empresas até querem pessoas assim, porque elas conseguem ser produtivas. Mas tipo 3, tipo 4, não. Né? A pessoa pode passar por surto. O surto é aquele momento que você perde o contato com a realidade, que você tem uma explosão como você nunca teve, por exemplo, de irritabilidade, né? Isso pode caracterizar, isso faz parte da sintomatologia também do quadro depressivo bipolar. Há relação entre estresse e depressão? Bom, a gente até brinca, o que nasceu primeiro, né? Um quadro de estresse pode te introduzir num quadro depressivo? Pode. Então existe a depressão endógena, aquela que você tem genética, te predispõe a ter depressão, porque você tem ancestrais que tiveram. Existe a depressão exógena, quadros externos que vão te sufocando, que vão te levando a desenvolver quadros depressivos. Então existem os dois tipos, endógeno e exógeno. Com relação à chamada depressão pós-parto, que tanto preocupa especialistas e as pessoas mesmo, a gente preocupa muito, eu já conheço quadros de pessoas que tiveram, mulheres que tiveram quadro de depressão pós-parto com consequências muito graves, não é? Que depressão é essa? Que consequências que podem acontecer? Bom, a depressão pós-parto ela pode ser gravíssima. Existem relatos de mães que nesse quadro de surto, de uma depressão bipolar ou de uma depressão pós-parto, agrediram o próprio filho e até mataram o próprio recém-nascido. É um quadro gravíssimo. É raro, mas pode acontecer. Então, se você conhece alguém que teve um neném e que está com aversão com o neném, que está muito irritada, né, não quer ver o neném e tal, já chama um profissional para fazer uma análise. Existem estudos, linhas de estudos que falam que a produção de algumas substâncias que são produzidas na gestante podem induzir esse quadro, né? Mas isso são estudos, né? Mas fato é que pode ser muito grave. Tem mulheres que têm aversão, não quer ver, não quer amamentar, não quer pegar. Aí entra o papel do pai, da família e até do profissional pediatra, por exemplo, não é? Ao consultar a criança nos primeiros dias ali, talvez ele tenha que estender um pouco mais a relação entre mãe e filho, né? O obstetra, o ginecologista que fez o parto. De encaminhar para um especialista. Sim. A mãe, no caso, para um especialista. A depressão pós-parto, ela tem que ser muito bem observada e tem que ficar muito atento a ela.
Agora, a depressão, ela tem, ela tem fatores de risco ou grupos de risco, ou ela pode atingir pessoas idosas, pessoas jovens na plena fase produtiva, melhor fase produtiva da vida, crianças. Ela é teoricamente democrática em todos os níveis, ou ela tem grupos de risco? O que acontece? Com o desenvolvimento, com a evolução de tudo, como a gente está vendo hoje, a ascensão da internet, a gente tem acesso a conhecimento que a gente não tinha antes, programas que nos instruem aí e tal. Então, antigamente, você não tinha como fazer muito diagnóstico de depressão em neném. Hoje a gente tem uma especialidade da medicina que chama neonatal. São profissionais médicos que se especializaram no estudo dos recém-nascidos. Então, aquele neném que não chora, chora muito, muito pouco, pode ser característico de um quadro depressivo já no neném? Pode. Ou ao contrário, aquele neném que chora sem parar, que ele roda o bercinho, fica movimentando, já tem que ser observado também. Então hoje já tem especialista, é chamado de neonatal, que pode analisar já o comportamento do recém-nascido. Então ele é democrático. E já há até casos relatados de muitos casos da chamada depressão na terceira idade. Porque a expectativa vem aumentando, acabou de sair aí informações de que a expectativa de vida brasileira aumentou bastante, né? Foi, se não me engano, para 76 anos, né? E já há muitos relatos de depressão na terceira idade. Também é uma realidade preocupante nesse sentido, né? Hoje a gente também já tem os profissionais que cuidam da chamada terceira idade ou da maior idade. Ou melhor idade. Ou melhor. Seria bom, sim. Ou melhor idade. A gente tem que pensar na nossa melhor idade, né, é o geriatra. Então, a gente já tem que pensar em se cuidar, a gente já nasce e já começa a envelhecer, né? Sim. A gente não pensa nisso. Então, quando você cria muita expectativa, eu vou aposentar, e aí minha vida vai mudar, eu vou ficar muito bem, eu vou ficar tranquilo, não vou trabalhar mais. Você trabalha 35 anos, você acha que de repente você vai parar de trabalhar, vai ficar tudo bem? Por 30 dias, 60 dias, 90 dias, você vai estar curtindo as férias. E depois? Você foi treinado 35 anos para fazer a mesma coisa. No Japão, esses aposentados voltam 1, 2 horas por dia para as empresas para treinar os mais novos. Eles não têm mais o vigor físico, mas têm a experiência para passar para os mais novos. Então existe nas grandes empresas, inclusive no Brasil, plano de preparação para a aposentadoria. 2 anos a 5 anos antes de se aposentar, são dados cursos e incentivos a esses profissionais que vão se aposentar de já começar um novo trabalho, entre aspas, que visa muito mais a ocupação do que o ganho financeiro. Que as pessoas já comecem, eu gostaria de ter um pequeno criatório de galinhas ou de canarinhos belgas, né? Então, vai começando a olhar, a se preparar para essa aposentadoria. Nós vamos a um rápido intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Sérgio para o nosso último bloco e, é claro, nesse último bloco vamos dedicar ao tratamento. Depressão tem cura? Que tipo de tratamento que é feito? É só com medicamentos ou existe algum outro tipo de tratamento ou de comportamento ou de mudança de comportamento que pode ajudar a combater, a diminuir ou até curar a depressão? Esse é o tema do nosso último bloco da entrevista de hoje com o psicoterapeuta Sérgio Fonseca com o tema depressão. Em instantes, volta o Quer Fazer Entrevista. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa de hoje, um programa realmente muito importante para você acompanhar uma prestação de serviço, mais uma da TV Kefas, do Kefas Entrevista. Estamos falando aqui sobre depressão com o psicoterapeuta Sérgio Fonseca. Conhecemos bastante sobre essa doença, lógico, que precisaria
ficaríamos aqui dias a fio debatendo a depressão e ainda faltaria tempo ainda para falar sobre tudo sobre depressão. Mas o básico nós podemos entender, até para que possamos identificar em nós mesmos, em nossos filhos, em nossos pais, em nossos maridos, nossas esposas, nas pessoas que estão ao nosso lado, nosso colega de trabalho, né, se há ali um indício de um caso depressivo. Porque muitas das vezes, né, doutor Sérgio, a própria pessoa, ela está sofrendo aquilo, mas em nenhum momento ela quer acreditar que está com um quadro depressivo. Acontece muito isso, não é? Existem algumas pessoas que acham que depressão é doença para rico, que depressão é frescura, né? Isso não é verdade. A depressão é uma doença e precisa ser tratada como uma doença. E muitas vezes essa doença precisa ser tratada com um profissional psicólogo, com um profissional médico e às vezes também outros profissionais. Nós somos um conjunto, né, de órgãos, de sistemas, de intelecto, de emoção, e nós somos também espirituais. Então, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. É comum, muitas vezes, a pessoa perder a fé, e a fé é uma coisa muito importante. Então, a gente não indica a religião X, Y, Z, a gente respeita, pergunta se a pessoa tem uma religião, que ela volte a praticar a religião dela, que ela volte a interceder pelo Deus que ela acredita, que a gente sabe que o Deus é um só, os caminhos que podem ser um pouco diferentes, mas que ela volte a praticar a religião e a religiosidade dela. A fé é um ingrediente importante. Além disso, quais outros tipos de tratamentos? E a grande pergunta, a depressão tem cura? Algumas sim, quando principalmente ela é exógena, alguma circunstância ocasionou, e quando ela é endógena, a depressão bipolar não tem cura, ela tem controle. Você pode ter 100% de controle, uma vida normal, fazendo uso, em primeiro lugar, de medicação. Hoje as medicações estão muito evoluídas, existem os chamados de estabilizadores de humor, com muito pouco efeito colateral, quase nada. Então, em primeiro lugar, nesses casos, medicação, controle 100%. Mas em alguns casos vai ter que tomar medicação, sim, para o resto da vida. Aí tem gente que fala assim, ah, não, coisa chata, né? Eu falo, olha, e se a diabetes não tivesse a insulina? E se a pneumonia não tivesse também os seus remédios, os seus tratamentos? Então, que bom que tem um tratamento, que bom que tem um remédio que você vai poder tomar e vai ter uma vida normal. Então, na maioria dos casos, é a combinação dos dois tratamentos. É o tratamento psicoterapêutico e é o tratamento medicamentoso. Muitas vezes uma conversa, ela ajuda no tratamento da depressão? Sim, uma conversa com uma pessoa de preferência que sabe o que está fazendo. Sim. Porque tem muitas pessoas que vão conversar e falam, deixa disso, você não tem câncer, você não tem motivo, você tem um marido bom, você tem filho, você tem um carro bom. Você arranja outro namorado. Então, esse tipo de conversa não vai ajudar, né? Então, tem que ser uma conversa onde a pessoa possa realmente ajudar a pessoa, né? E lembrando que, nesses casos, aquele ditado que cachorro que late não morde, né? Não, se a pessoa está falando em suicídio, leve urgente a um profissional. Mesmo que ela esteja manipulando, o profissional vai saber diferenciar isso. Mas não deixe para depois, que depois pode ser tarde. Então, se a pessoa está falando que está com vontade de morrer, está com vontade de dar um fim na vida dela, leve urgente. E hoje a gente tem, sim, pelas prefeituras, centros de apoio e atendimento com um profissional psiquiatra e um profissional psicólogo, pelas prefeituras. Na maioria das cidades, o governador Valadares inaugurou agora o atendimento infantil. Sim, a doutora Célia esteve aqui. Isso, doutora Karine também. Ela falou sobre a questão, né, de existe uma unidade específica da saúde pública do município voltada para doenças diversas, principalmente doenças emocionais, né? Então temos um centro infantil agora, tem para pessoas que são envolvidas com o consumo de álcool e droga, né, e sofrem transtornos mentais também. Então não é desculpa para dizer, o tratamento é caro, né, não tem tratamento. Tem. Diversos, até na saúde pública já tem programas. Já tem, Sérgio, sim. Né, que ratifica que tem programas que você pode procurar ajuda e pode alertar, né, levar a pessoa ou procurar um profissional e levar aquela pessoa. A nossa universidade aqui também, que tem o curso de psicologia, também tem atendimento gratuito a crianças, adolescentes e adultos, terceira idade, na Univale.
né, atendimento psicológico, e pela prefeitura, inclusive atendimento médico com fornecimento, inclusive de algumas medicações pela prefeitura, gratuitas, né? Então procurem ajuda, né? Uma informação que chegou hoje para mim é que Minas Gerais tem um percentual maior de depressão do que os outros estados. A gente fala em 8% a 12% da população mundial tem depressão, Minas Gerais tem 11% a mais que isso. Então, 20% da população de Minas Gerais ou tem, ou vai passar por depressão. Algum motivo para isso? Bom, eu só vi a pesquisa que falou que Minas Gerais tem 11% a mais. A partir de então, a causa eu não sei. E a investigação, em então, linha geral, no mundo inteiro, de 8% a 12% da população tem depressão. Foi considerada, no início desse século, o mal do século, né? Mas tanto as psicoterapias evoluíram muito, quanto as medicações e o atendimento medicamentoso evoluiu muito. E o nível de consciência das pessoas também, que tem procurado mais socorro, não é? Com certeza. E é importante não só o papel da família para detectar aquele quadro indicativo de depressão do amigo, não é? Do professor em sala de aula, do colega de trabalho, mas também dos outros profissionais da área da saúde, dos médicos, né, que possam indicar. E também, né, vamos falar aqui para os nossos que estão assistindo, nossos sacerdotes, nossos padres, que recebem esse tipo de orientação durante a sua formação no seminário, quando recebe uma pessoa para uma confissão, ou até para uma conversa mesmo, né, que demonstra esse quadro depressivo, a gente sabe que os padres, eles sempre estão encaminhando, buscando ajuda na medicina, na saúde, na psicologia, para que essas pessoas sejam tratadas. Também é importante esse tipo de trabalho. Certamente, o doutor Sérgio deve ter lidado com muitos casos, né, que as pessoas procuraram um padre achando se tratar de uma questão espiritual e a indicação para que ele busque, e realmente foi constatado que é uma situação emocional, psicológica. Né? Recebo sim, eu recebo muita indicação dos profissionais padres, onde as pessoas vão lá para um desabafo, uma conversa, ou para uma orientação com o seu sacerdote, e o sacerdote sim tem essa sensibilidade de ver que precisa de um tratamento. Então eu recebo muita indicação de vários padres da nossa paróquia. Bom, doutor Sérgio, qual é o extrato final dessa entrevista que eu gostaria de saber desse profissional? Né? A gente sabe que é um mal preocupante, é um mal que está aí, causando mortes, né? Perdas, não só por doenças, mas pessoas que tiram a própria vida, infelizmente, é algo muito sério. Né? Então, qual que é o alerta? Né? O que as pessoas, o que eu, o que o amigo, a amiga que está nos acompanhando agora deve fazer para evitar entrar num quadro depressivo? Existe uma receita, existe uma forma concreta de não estar mergulhado ou não entrar num quadro depressivo? Para quem tem a genética, tem que ficar atento. Se eu tenho parentes que tiveram depressão, eu tenho que ficar muito atento. Atento a mim mesmo. E às vezes até pedir para alguém me falar, olha, se eu começar a ficar tagarela demais, agitado demais, me dá um toque. Ou se eu começar a ficar aí muito triste, sumir das rodas, me dá uma ligada, né? Para a gente tentar aí, entre aspas, evitar, que é muito difícil. Agora, a questão toda é, a pessoa está ali, você está observando um amigo seu, que está 15 dias sumido, está diferente, está triste, está abatido, vai perguntar para ele o que está acontecendo. Você já pensou que isso pode ser depressão? Pesquisa, lê. Né? Ou a pessoa mesmo está falando em suicídio, mais do que nunca leva para procurar ajuda, porque não vai esperar a pessoa tentar suicídio para depois procurar ajuda, fica muito mais difícil, porque ela pode conseguir de fato acabar com a própria vida. E a questão da religião também, assim, não deixe de ter uma fé, não deixe de procurar o seu Deus, de praticar o seu Deus. Eu costumo dizer que os 10 mandamentos são 10 leis de bem viver. Se a gente está cumprindo ali os 10 mandamentos, a gente vai muito bem na vida. Que bom, e muita gente fala, não, a ciência, não é, ela sempre está na contramão da fé, não é? Os cientistas, os médicos, os psicólogos, não é? Eles contradizem a fé. Prova disso são as próprias orientações de profissionais como o doutor Sérgio e a própria vida do doutor Sérgio. Se ele me permitir falar, o doutor Sérgio é um militante da Igreja Católica. Eu sou ministro da Eucaristia da Catedral. É um dos mais respeitados profissionais da área da psicoterapia, não só aqui de nossa cidade, mas de toda a região leste de Minas, de todo o interior de Minas. Os mais requisitados profissionais para entrevistas, para palestras. Então a gente se sente muito feliz de ele estar conosco aqui. Gostaríamos de ter o doutor Sérgio sempre aqui no
nosso programa Kefas Entrevistas e em toda a programação da TV Kefas, devido à importância do trabalho dele para salvar vidas. Como ele disse, esse tipo de quadro, não só de depressão, como outros transtornos, que a gente pode debater em outros programas, podem levar à morte. Doutor Sérgio, muito obrigado. Estou à disposição. Precisando da gente, é só chamar que estaremos aqui junto com você. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo desempenho, por trazer tanta informação útil para as pessoas. E até o próximo programa. Agradeço, Vamos obrigado. convidar novamente. E a você, obrigado. Tomara que tenha absorvido conhecimento, informação que seja útil para você e para as pessoas. Não guarde a informação para você. Eu sempre digo aqui, absorva a informação e compartilhe com as pessoas. Você estará praticando bem ao levar essa informação, ao multiplicar essas informações para quem não pôde acompanhar, por exemplo, um programa tão importante, tão bom como o de hoje. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Continuem aqui na programação da TV Kefas, o nosso canal de TV Católica.